Luta das universidades federais por autonomia na definição de medidas sanitárias para o retorno às aulas presenciais. Cancelamento do carnaval afeta a renda de ambulantes cariocas. 30 anos da Eco 92. Mudanças climáticas e Baía de Guanabara continua poluída. Plataformas de filmes e séries disparam no Brasil. Assinantes gastam cada vez mais para acessar novos serviços de streaming. O amor está no ar. Alunos da UFRJ inovam na hora de paquerar pelas redes sociais. O Correio da PV está começando. Após meses com prédios vazios, a UFRJ se planeja para o retorno presencial. Mas como receber mais de 60 mil alunos com um dos menores orçamentos em 10 anos? A UFRJ terminou o ano de 2021 com um saldo negativo de pelo menos 17,69%. O orçamento para 2022 será ainda menor. A informação preocupa, considerando que o retorno presencial está previsto para o próximo mês. O meu orçamento baixou 15% em relação a 2019 para 2022, sem contar a recomposição pela inflação. Então, o impacto real vai ser bem maior, né? Então, essa é a dificuldade que a gente tem com a retomada, porque a gente sabe que agora, embora a gente tenha mantido os contratos de limpeza, de segurança e tudo mais, a gente sabe que, muita coisa durante esse período que a gente ficou precisa ser adequada para as condições sanitárias. As despesas básicas das universidades, como contas de água e luz, são as que mais podem sofrer com a redução orçamentária. E retornar ao presencial aumenta mais uma conta dessa lista: serviços de manutenção. A gente está trabalhando para garantir todas as condições do retorno presencial. As condições ideais, certamente não, mas pelo menos que a gente tenha as condições que os nossos alunos tinham antes da pandemia. Vários prédios da UFRJ necessitam de reformas que garantam a segurança e bem-estar da comunidade universitária. Prédios que já estavam com problemas após tanto tempo sem receber estudantes pioraram. Porque é de chorar. No dia a dia a gente vê os pedacinhos do prédio caindo, o vidro quebrando e ninguém tendo como repor. A gente fez várias intervenções de espaços de vidro que estavam quebrados, colocando madeiras e pintando como uma forma de amenizar o que está acontecendo, sabe? Porque a gente tem muito carinho com o prédio, mas não adianta só ter carinho. A exigência do comprovante de vacinação é tema de debate na volta das atividades presenciais. No Rio de Janeiro, as universidades públicas defendem a autonomia para definir as condições do retorno após 2 anos de ensino remoto. Recorde número de novos casos de Covid-19. Filas para testagem dobram quarteirões nos postos de saúde. Laboratórios enfrentam a escassez de insumos e faltam testes. Índices de isolamento caem. Surto de gripe e a variante Ômicron atingem em cheio o Rio de Janeiro. Nesse cenário de incertezas sobre o futuro da pandemia, está em pauta a exigência do comprovante de vacinação para o retorno presencial nas universidades federais do Rio de Janeiro. Em despacho publicado no Diário Oficial da União no dia 30 de dezembro, o Ministério da Educação proibiu a exigência do passaporte de vacinação no retorno às atividades presenciais. Liderados pela FRJ, as instituições federais de ensino superior do Rio de Janeiro são contrárias à medida. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o ato do MEC no dia 31 de dezembro. A decisão permite que as universidades federais voltem a exigir o comprovante. Em nota, o FRJ alegou que a primeira medida, que determinava a proibição dessa exigência, viria à autonomia universitária garantida pela Constituição. Porque quando a gente fala em autonomia universitária, nós falamos em 3 coisas. Em autonomia financeira, ou seja, autonomia para gerir os recursos da universidade, em autonomia administrativa, autonomia para tomar decisões sobre a universidade ou instituição de ensino superior, e em autonomia pedagógica, né, para desenvolver os cursos, a forma de ensino, de didática que a universidade vai gerir. Nenhum desses campos pode sofrer uma interferência indevida do poder público. Então, em primeiro lugar,
Essa autonomia de exigir passaporte vacinal seria uma parte da autonomia administrativa de uma universidade. Na UFRJ, por exemplo, caso o estudante ou funcionário não comprove a vacinação, deve apresentar o teste RT-PCR ou antígeno negativos para a Covid-19 realizados nas últimas 72 horas. Sim, isso é uma discussão, né? Você pode ter uma discussão sobre o passaporte vacinal. Essa discussão tem que ser obrigatoriamente baseada em dados científicos, tá? Ou seja, você tem que lidar com tem uma questão técnica. Qual é a questão técnica? Será que uma pessoa não vacinada tem maior probabilidade de infectar outras? Ou seja, será que está invadindo o direito de outros? De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 76% da população acima de 12 anos está vacinada com 2 doses ou dose única contra a Covid-19. No geral, nós precisamos da ambiente universitária. Tá? Isso é fundamental para a formação das pessoas, para a formação cidadã. Tá? Então, a formação e essa função tem que ser presencial. Tá? Então, nós vamos fazer o possível dentro do respeito à saúde, respeito... No último dia 17, o Supremo manteve por 10-1 a autonomia das universidades sobre a exigência ou não do comprovante de vacinação. O pleno retorno presencial na Universidade Federal do Rio de Janeiro está previsto para o dia 11 de abril. Na Universidade Federal Fluminense, a volta às aulas está marcada para 28 de março. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tinha um retorno previsto para dia 31 de janeiro, mas foi adiado para 7 de março. A Unirio retornou suas aulas presenciais no dia 16 de fevereiro. O TikTok é um dos aplicativos de mais sucesso entre os jovens, mas se engana quem pensa que a rede social se limita às dancinhas. Muitos jornalistas passaram a usar o TikTok como ferramenta importante na ponta dos dedos na hora de produzir reportagens. O TikTok é um fenômeno mundial. A rede explodiu em 2020 e influencia diretamente áreas como a indústria musical e a moda. Os vídeos curtos mudaram também a forma como consumimos conteúdo, e o jornalismo não ficou de fora dessa. Aline Nastari é jornalista e fala sobre esportes no TikTok. Por lá, além de levar informação e notícias sobre o universo esportivo, ela também investe em um conteúdo descontraído e divertido. Assim que eu comecei, eu ficava com muito receio das pessoas me taxarem como a repórter que só faz dancinha e que não tem conteúdo e tem coisas que no TikTok todo mundo ri. Parece que é uma plataforma mais solta. É um lugar onde as pessoas se sentem mais à vontade para brincar. Mas eu acho que essa liberdade vem porque o TikTok é um público nitidamente muito mais jovem. Em setembro de 2021, o TikTok alcançou o número de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Segundo a Reuters, agência britânica de notícias, o Brasil é um dos maiores mercados da plataforma. Como eles não produzem, eles precisam de produtores. Então, são maneiras de a gente viabilizar projetos lá também. Eu acho que virou mais uma oportunidade de negócios estar produzindo conteúdo no TikTok. O jornalismo sofre mudanças. Os profissionais precisam ser versáteis e antenados às novas tendências de comunicação. Isso não significa uma perda nos princípios jornalísticos, mas uma modificação no modo de fazê-los. Eu apareço na frente da foto, aponto a foto. Uma outra foto passa, eu vou meio que fazendo um VT. Isso que é muito bacana no TikTok, sabe? Há muito tempo atrás era o videotape, era coisa que a gente ficava ali na edição. A gente já consegue fazer na nossa mão muito rápido. Todos os grandes veículos de comunicação estão no TikTok. Começam a explorar a própria linguagem do TikTok, que é esses vídeos pílulas rápidos, às vezes uma notícia que é dada no jornal, numa plataforma tradicional, nos sites ou no Instagram, no Facebook, de maneira mais clássica, aparece no TikTok como um depoimento pessoal, com ícones. Para quem consumiu jornalismo pela rádio, por exemplo, a TV foi uma grande inovação. Agora, a tela pequena dos celulares se mostra um novo universo a ser desvendado. É o jornalismo se transformando diante dos nossos olhos e na palma das nossas mãos. Quem também sente falta do carnaval de rua são os trabalhadores informais. Muitos vendedores ambulantes contam com esta época do ano para lucrar com a venda de bebidas nos blocos.
O cancelamento do carnaval de rua e o adiamento do desfile na Sapucaí afetam diretamente os trabalhadores informais, como ambulantes e costureiras. A rua já tá fraca. O carnaval que ajuda a gente, o carnaval que a gente arruma mais um dinheiro no carnaval, entendeu? Aí como o prefeito cancelou o carnaval pra gente, ninguém sabe até quando vai ficar nessa, então infelizmente pra gente a rua acabou. Vivo na rua, ficamos na rua só pra não ficar em casa, entendeu? Porque o carnaval ajuda a gente, mas com esse cancelamento a gente acabou. A Prefeitura do Rio decretou no dia 3 de fevereiro o Auxílio Carnaval Carioca, destinado aos ambulantes credenciados como promotores de vendas. O auxílio é de R$ 500 pago em parcela única. Um levantamento da ESPM e da Unirio apontou que o gasto médio dos foliões nos blocos de rua chega a R$ 100, sendo 65 gastos com bebida. Considerando a quantidade de pessoas nas ruas, o gasto total chega a 682.249.000 e 80% do consumo é gasto com ambulantes. Tradicionalmente, é o momento do verão onde trabalhadores ambulantes conseguem levantar um dinheiro que vai segurar alguns meses para depois, né? Durante os 3 meses do verão, né? Se você pegar aí já o ano novo, com toda a pré-carnaval, né? Com o carnaval, com o pós-carnaval, esse verão inteiro ele é um momento em que trabalhadores ambulantes fazem um dinheiro maior do que fazem nos outros meses regulares. Enquanto alguns foram prejudicados pelo cancelamento dos blocos de rua, outros estão com boas expectativas para as vendas nos dias de carnaval. Esse é o caso da Gisele, que trabalha na praia como vendedora de açaí. A minha expectativa já era boa, porque como manteve o feriado e as pessoas não vão ter a opção de blocos, né, para poder ir para a rua, a nossa expectativa é que a galera vai toda para a praia, né? Os cariocas, todo mundo vai curtir a praia com a família. Então, a nossa expectativa como vendedor ambulante está melhor do que nos outros anos. Para a galera que trabalha na praia, assim, a expectativa das pessoas que eu converso está melhor do que nos outros anos. Agora, os ambulantes aguardam a decisão da Prefeitura sobre a possibilidade de que os blocos de rua aconteçam ainda este ano. O crescimento do empreendedorismo bate recordes em 2021 e se torna uma alternativa para o desemprego. Por outro lado, comerciantes que já tinham um empreendimento estável, hoje enfrentam dificuldades por conta da pandemia. Em 2021, o Brasil apresentou a 4ª maior taxa de desemprego do mundo, de acordo com pesquisa divulgada pelo G1, portal de notícias da Globo. Contraditoriamente, o empreendedorismo nacional bateu recordes no mesmo ano. Segundo o relatório do Ministério da Economia, mais de 1.420.000 empresas foram abertas entre maio e agosto do último ano, 26% a mais em comparação ao mesmo período de 2020. Apesar disso, a pandemia fechou as portas, principalmente, dos empreendedores chamados estabelecidos, que são donos de um negócio com 3 anos e meio de atividades ou mais. Esse foi o caso de Itamar Campos, dono de uma empresa de fotocópia na UFRJ há 32 anos. Eu não tenho de onde tirar dinheiro, sabe? Meu ganha-pão é a Xerox, né? Eu não sei como é que vai ser quando voltar, entendeu? Porque existe agora também tem um negócio, né? Tem o celular, não dá mais para ficar aqui. Aí lá vai eu fechar uma Xerox, e como os alunos dizem, é o patrimônio da universidade, e aí, porque eu tenho que fechar, porque eu não tenho o que fazer. Já a Enactus do FRJ desenvolve um modelo de empreendedorismo social e ambiental que não depende das condições atuais do mercado. A iniciativa foi criada há 6 anos por alunos da Federal do Rio que acreditam no poder do empreendedorismo como transformador de realidades. A gente pensa em empreendedorismo hoje, na imensa maioria das concepções, é empreendedorismo para ganhar dinheiro, para fazer o meu ganha-pão, para conseguir sustentar o que eu tenho que sustentar. Nós, aqui na Enactus, a nossa linha de raciocínio de empreendedorismo é um pouco diferente. E a gente atua muito com o empreendedorismo como ferramenta de transformação. A Enactus é uma instituição global e em cada um desses países ela atua por meio das universidades, né? E cada uma dessas Enactus, de cada uma das faculdades, gerencia alguns projetos. Lá na Enactus da FRJ, a gente tem o projeto Teto Verde, que administra soluções de telhados vermelhos na comunidade do Arará.
Tem o Santa Horta, que é o projeto que eu lidero, que gerencia hortas comunitárias na comunidade de Santa Marta, lá em Botafogo. E aí é um empreendedorismo que não depende de uma situação do desemprego ou da alta do mercado no Brasil. É uma linha de raciocínio completamente diferente. A gente entende que o meio ambiente precisa da nossa ajuda e por isso que existe esse projeto. Nas redes sociais, eles divulgam seus projetos, fazem publicações educativas e também alertam o público sobre a romantização do empreendedorismo. Geração de emprego, inclusão social e desenvolvimento econômico sustentável. Esses são os principais objetivos da economia solidária, uma das apostas do município do Rio de Janeiro para reduzir o desemprego e incentivar o empreendedorismo. Na prática, a economia solidária incentiva a produção coletiva e a distribuição igualitária de renda. Em 2021, a Prefeitura do Rio inaugurou no centro da cidade a primeira unidade de desenvolvimento desse modelo econômico. O espaço, que é administrado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, servirá para a capacitação dos empreendedores. Esse passo que o governo municipal está dando com esse centro é muito importante, que ele pode ali fazer um espaço formativo para o empreendedor popular, se tornar um empreendedor da economia solidária, e o empreendedor da economia solidária também desenvolver ali um espaço não só formativo, mas de canal de produção e comercialização, e de oficinas, né? Que a economia solidária também preza muito essa questão do aprendizado, né? O aprendizado entre esses atores da economia solidária. Em Maricá, na região metropolitana do Rio, as políticas de apoio aos empreendedores são fundamentais. O município criou a Mumbuca, moeda local disponibilizada mensalmente aos moradores. A quantia pode ajudar a aumentar a preferência pelo comércio local. Muitas vezes, pessoas, que são locais preferem comprar de lojas conhecidas a mesma mercadoria que vai encontrar com a gente. Isso é um fato não só daqui. Quando nós morávamos no Rio, eu frequentava várias outras feiras, a gente já expôs em algumas feiras. E assim, você via pessoas que realmente elas olham na loja a mercadoria e falam assim, eu comprei a mesma mercadoria na loja, um exemplo, a R$100, e é exatamente a mesma mercadoria que você confecciona, você sabe o custo, vamos dizer assim, sai a R$15, a pessoa não dá o valor, porque ela quer a marca. No Rio, o Programa de Desenvolvimento de Economia Solidária não tem uma moeda local, mas organiza eventos em toda a cidade. O mais conhecido é o Circuito Rio Ecosol, a feira de artesanato do município, que conta com cerca de 300 artesãos cadastrados. Embora o número pareça alto, a rede de apoio ainda precisa ser expandida para eliminar as principais dificuldades que fazem parte do cotidiano dos empreendedores. Com a pandemia, com todas as nossas perdas, como vamos voltar para a rua para fazer feira? Nós bancamos nosso deslocamento, nós bancamos a barraca, a segurança, porque a gente tem que ter um segurança ali para estar dando uma olhada nas nossas coisas, né? Quando é feira de 2 dias, a iluminação. Isso é uma autogestão. É uma autogestão, mas sem nenhum apoio do poder público. Os esforços para incentivar a economia solidária poderiam ter efeitos maiores se o Brasil ainda tivesse a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAS. O órgão era responsável por incentivar o desenvolvimento do modelo econômico a nível nacional. Desde 2019, no entanto, o assunto é tratado pelo Departamento do Ministério da Cidadania, que cuida apenas da política de assistência social e de renda. Há 30 anos, a cidade do Rio de Janeiro foi palco da Eco 92. O evento marcou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e definiu metas globais para o desenvolvimento sustentável. Diferente do que foi acordado em junho de 1992, o Brasil não cumpre com a sua palavra. Pesquisas do Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente, apontam que entre agosto de 2020 e julho de 2021, a Amazônia Legal perdeu 10.476 km² de mata nativa. Isso tem um impacto direto tanto na nossa fauna quanto na nossa flora, dentre elas a destruição de diversos hábitats, né, onde determinados animais vivem, a possível migração desses animais para zonas um pouco mais urbanas e futuramente isso acabar não se tornando somente um problema de destruição do meio ambiente, desequilíbrio ambiental, mas também se tornando um problema de saúde pública,
dado que diversos animais são reservatórios de diversas doenças. E a tendência é piorar. Durante a revisão do orçamento de 2022, o presidente Jair Bolsonaro cortou mais de 35 milhões da verba destinada ao Ministério do Meio Ambiente. Isso significa uma redução de 60% em relação ao ano anterior. Isso também impacta diretamente no próprio processo de vigilância, de proteção da Amazônia Legal. Nos últimos meses, vimos o quanto as chuvas na Bahia foram intensas, deixando milhares de vítimas desabrigadas. Mas muito se pergunta, esses desastres só aconteceram por causa das mudanças climáticas de origem antropogênica, ou seja, que tem o homem como causa? A gente tem que ter em mente que o homem já modificou o clima na Terra. Nós já aumentamos em pouco mais de 1 grau Celsius a temperatura média da Terra, e isso já modificou o clima. Nós já temos mais eventos extremos, eles já são mais frequentes, e eles também já são mais intensos. Então, mesmo que a gente não saiba quais exatamente são os eventos que só estão acontecendo por causa da influência humana, a gente sabe que eles estão acontecendo. E eventos extremos, mais vulnerabilidades locais, resultam em desastres. Então, a gente não teve essa parceria, nem diálogo, na verdade, com nenhum órgão do governo federal. E a nossa maior dificuldade foi a questão da logística e também na questão de deslocamento, né? Então é muito importante a gente encarar esse grande desafio de frear o aquecimento global em curso, porque isso é pelo nosso futuro, pela nossa segurança, nossa qualidade de vida e também pelo futuro das próximas. A Baía de Guanabara sofre há mais de 30 anos com a poluição por esgoto doméstico e industrial. A urbanização desordenada contribui para essa degradação e, com isso, a biodiversidade da Bahia é afetada diariamente. Cartão postal do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara enfrenta décadas de descaso e de planos frustrados. A orla ocupa 16 municípios formados por cerca de 10 milhões de habitantes. Localizado em uma área metropolitana, a cada segundo, 18 mil litros de dejetos domésticos chegam às suas águas sem nenhum tratamento. Há 30 anos, a Bahia resiste a promessas não cumpridas. O programa de despoluição da Baía de Guanabara gastou mais de US$1 bilhão, teve financiamento japonês, atravessou 7 governos estaduais e nunca foi concluído. O programa de saneamento dos municípios do entorno da Baía de Guanabara e as Olimpíadas de 2016 renovaram as esperanças, mas também não tiveram sucesso. Nós já vimos tantos projetos e tanto dinheiro sendo gasto e a solução não aparece, né? É única, claro que não há engenharia, nem ciência, nem tecnologia suficiente quando não há uma vontade política de realmente fazer as coisas, né? A Bahia recebe diariamente 90 toneladas de lixo e ainda assim sustenta uma grande biodiversidade. A maior parte dos animais está em 2 unidades de conservação, na área de proteção ambiental de Guapimirim e na Estação Ecológica da Guanabara. Nelas foram registradas mais de 450 espécies. No ambiente impactado como a Bahia, as unidades de conservação, como parques, áreas de proteção, reservas e outras mais, são extremamente importantes, né? São literalmente refúgios da vida silvestre, são locais onde os organismos conseguem se estabelecer e principalmente reproduzir. No entanto, algumas espécies da Bahia estão tendo suas populações muito reduzidas. O boto cinza, símbolo do Rio de Janeiro, é um dos animais ameaçados de extinção. Nos anos 80, existiam cerca de 400 botos. Hoje, restam pouco mais de 30. Tem um grande destaque, obviamente, para a redução triste que vem sofrendo o boto cinza, mas já se diminuiu, por exemplo, o número de lontras, caranguejos como o caranguejo guaiamum já não consegue mais ter áreas de habitação em volta da Bahia. Então, assim, algumas espécies podem ter extinção local e outras são obrigadas a migrar ou se estabelecem nos arredores da Bahia, mas não conseguem permanecer nela. Com essa destruição, diversos projetos surgem na tentativa de limpar a Baía de Guanabara. A Conferência Rio+30 acontece em junho e debate a revitalização de um dos visuais mais conhecidos da cidade maravilhosa. O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara. Será que é possível despoluir a Baía de Guanabara em 10 anos?
Um projeto estipulado pelo governo do estado será pauta da Rio+30, conferência que está prevista para junho de 2022 e discutirá o papel de diferentes cidades globais na preservação do meio ambiente. A conferência vai acontecer de forma híbrida. Algumas palestras serão aqui, no Museu do Amanhã, e outras por meio de uma plataforma digital exclusiva do evento. A lista de participantes ainda não foi divulgada, mas os compromissos ambientais que a cidade do Rio vai assumir até 2050 já foram definidos. São questões estruturais que poderiam ser resolvidas, né? Soluções existem, mas, de novo, há necessidade de se pensar essas soluções com uma integração com a sociedade. Não há como resolver magicamente questões ambientais, né? Se não começarmos a pensar a cidade, como ela funciona. O projeto Bahia Reinventada é responsabilidade de um grupo de concessionárias de água e esgoto recém-autorizado pela SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio. As empresas se comprometeram a investir 2,6 bilhões em obras de saneamento básico em municípios no entorno da Bahia. Agora, para você dizer, ok, vamos despoluir completamente a Baía Guanabara, tem que fazer um pacto social, né? Um pouco além, né, de promessas e distribuir dinheiro em obras. Somente obra não resolve, nós sabemos isso, né? Porque você precisa de manutenção, você precisa que a obra seja acompanhada por, enfim, uma operacionalidade. A estudante Rebeca Renz morou na Ilha do Governador e passou muitos anos recolhendo lixo da orla como voluntária da ONG Projeto Limpar o Mundo. Até hoje envolvida com iniciativas que tratam da Bahia, ela sabe bem a quantidade de lixo que é despejada na enseada diariamente. Eu acho muito difícil eles conseguirem limpar a Bahia, né, em 10 anos. Assim, eu espero que consiga, mas eles precisam dar uma educação para as pessoas, precisam da ajuda dos municípios, né, para realizar obras, precisam dar um jeito do lixo não chegar à orla. Então, assim, eu espero, mas eu não acho que seja possível. Estão as minhas costas, um velho com cabelos na nariz. Nossos repórteres entraram em contato com a Secretaria do Meio Ambiente da cidade do Rio, mas não obtiveram resposta. O rádio está presente em nossas vidas há muitos anos. Partidas de futebol, jornais e radionovelas tiveram suas transmissões marcadas na história. Neste ano, comemoramos o centenário da primeira transmissão radiofônica no Brasil. Com o surgimento de novas tecnologias, muitas pessoas acham que o rádio entrou em desuso, mas muito pelo contrário, ele ainda faz parte da rotina de milhões de brasileiros, seja em tarefas domésticas, ou na companhia ao trabalho, ou até nas partidas de futebol. No dia 7 de setembro deste ano, o Brasil vai comemorar 100 anos desde a sua primeira transmissão radiofônica. Segundo os dados da Pesquisa Brasileira de Mídia, feitos em 2015, o rádio é o segundo maior meio de comunicação utilizado pelos brasileiros e fica atrás apenas da televisão. Em 1998, no entanto, o aparelho de rádio registrou presença nos domicílios brasileiros com um percentual de 90,5%. Hoje, a estimativa é que esse número gira em torno de 80% no consumo diário dos brasileiros. Invadiu a grande área, Romário pro gol! O rádio é muito relevante no ecossistema midiático, que a gente tenha um rearranjo, uma reorganização com as novas tecnologias digitais. E, de certa maneira, no meu ponto de vista, o rádio se integrou melhor a esse novo ecossistema midiático do que a própria televisão aberta, né, que demorou muito tempo para se integrar com as plataformas digitais, né, temendo uma concorrência que era inevitável. Como todo grande veículo comunicativo, o rádio passou por inúmeras transformações, desde as históricas radionovelas até as inesquecíveis transmissões de futebol. O rádio está, sem dúvidas, nas memórias afetivas de milhões e milhões de brasileiros. O rádio é um meio expandido e, nesse sentido, como meio de comunicação sonora, ele vai estar sempre presente na nossa realidade, não importa em que dispositivos e em que formatos. Para o passado dos meios de comunicação, para o presente e as novas tecnologias. Com uma demanda cada vez maior de assinantes no país, os serviços de streaming se multiplicam. Aqui no Rio, teve gente que trocou a queima de fogos pela maratona de séries no Réveillon. Dia 31 de dezembro de 2021. O que você estava fazendo?
passando a virada com amigos, familiares, na praia ou tentando terminar sua série favorita antes que ela saísse da plataforma de streaming que você assina. Parece loucura, mas foi assim que eu passei a minha virada de ano. E garanto que eu não estou sozinha nessa. Na verdade, eu tinha ficado doente nessa mesma semana, e no dia 31 eu tava encamado, sozinha dentro de casa. Aí o que eu disse, eu vou começar a assistir. Comecei a assistir. Só que eu não tava sabendo que ia sair da Netflix. Quando deu meia-noite, eu ainda tava no último episódio, tava na metade do último episódio, eu fiquei desesperado, porque eu disse, eu tô assistindo ainda, será que vai sair agora? Segundo a agência de pesquisa privada Finder, o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome streamings. Cerca de 64,6% dos brasileiros têm acesso a pelo menos um serviço. Mas a chegada de novas plataformas vem modificando esse cenário. Fica muito caro todo mês e não dá para assistir tudo. Às vezes tem uma coisa ou outra que fica famosa, que só tem uma streaming específica que eu não tenho e que não vale a pena gastar o dinheiro para assistir esse um filme ou uma série que está famoso na hora. Desde o segundo semestre de 2020, mais de 10 plataformas estrearam no Brasil. E com isso, muitos dos conteúdos mais assistidos pelos espectadores passaram a ser exclusivos nos novos serviços. Você não consegue pagar todos eles. Você tem o Netflix, você tem o Amazon, você tem o Disney, aí vai pagar HBO Max. O que hoje já existe por exemplo, eu assino Netflix, por exemplo, e você não assina. Então, eu te empresto minha senha para você assistir, a gente divide esse valor, por exemplo, e vice-versa com o que você assinar. Ainda assim, Diogo acredita que esse aumento pode ter um significado positivo para o consumidor. Então, acho que essa quantidade de oferta, de variedade, é boa para o consumidor e o consumidor vai escolher, como todo mercado. E cabe às empresas também conseguir equilibrar o que oferece com o preço que elas precisam cobrar. É claro que isso não é só uma decisão própria delas, o quanto eu quero e ponto, né? Mas olhando para o indivíduo, para o consumidor, ele pode escolher entre 1, 2, 3, 4, 5 opções diferentes. Então, para ele vai ser sempre melhor. Mas será que vai ter público para isso tudo? Se depender de algumas pessoas, com certeza. E se não fosse pelo preço, eu gostaria de assinar sim. Sim, eu assinaria todos. O amor está no ar, mas não da forma como estávamos acostumados. O meio digital mudou até o jeito de namorar. Nas redes sociais, a página Spotted FRJ é destaque entre os alunos, principalmente na hora de dar o primeiro passo na busca por um par perfeito. Já tem um tempo que o jeito de paquerar mudou, e entre os estudantes da UFRJ, o flerte ganhou novos contornos. Desde 2018, mais de 70 mil seguidores acompanham de domingo a domingo histórias de amor, ou quase isso, que surgiram graças à página Spotted. A gente apresentou na GIC, se conheceu e eu mandei um Spotted para Maria. E 4 anos depois a gente está junto, a gente é casado, a gente faz doutorado junto ainda no UFRJ e a gente tem uma filhinha linda. Ela não vai aparecer. Sim, esse Spotted foi muito criativo. Eu tinha cabelo ruivo na época, ele falou assim, Maria, que parece a Valente, sua apresentação foi a melhor de todas. Diferente do amor à primeira vista de Bruno e Maria, tem relação que começa graças a uma confusão. E até nesses casos, o Spotted pode surpreender e ser um grande aliado. Bom, eu mandei na brincadeira, na verdade, e não imaginava, né, que o menino fosse curtir e tal. Até que eu vi uma curtida do Igor e mandei solicitação de amizade pra ele, né. Eu aceitei, porque eu tinha recebido o Spotted também na época e estava procurando a menina que tinha mandado para mim. E aí a gente começou a conversar. Na página, o paquerador não precisa se identificar ao enviar uma mensagem. A revelação, muitas vezes, só acontece no primeiro contato. Mas o segredo é um desafio que os usuários precisam superar, caso queiram encontrar o seu par perfeito. Mas nem tudo são flores. A flecha do cupido virtual pode desviar a rota, não atingir o alvo e ainda gerar uma frustração e tanto. Até hoje, por exemplo, tem gente que não sabe quem enviou a cantada. Tem gente reclamando sobre a identidade secreta do admirador, da falta de iniciativa, da conversa que não flui e até das mancadas do pedaço de mau caminho. A produção da reportagem até tentou,
mas não obteve retorno do misterioso administrador da página Spotted. Foi um acaso que deu certo. Exatamente. Acreditem no Spotted, gente. Declarações fofas, vontade de conhecer gente nova e de trocar figurinhas carinhosas. Ah, o amor está no ar, mas no Spotted precisa também de muita, mas muita cara de pau. Com tantas histórias, fica até difícil não se envolver. E se o flerte está cada vez mais sofisticado e ousado, por que você também não manda aquele chaveco pro crush lá no Spotted? É uma fofura, não é? Com certeza. E é com esse clima amoroso que a gente se despede. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.